Fala pessoal, e esse é mais um vídeo para o meu canal. Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Então pessoal, finalmente chegou o vídeo que vocês tanto esperavam, do análise do segundo volume da quinta temporada da série de Stranger Things. Então bora lá? Gostei, conte comigo. O episódio 5 começa com Will se lembrando da fala do Vecna. E o Vecna conseguiu pegar as 12 crianças. E elas acordam na casa do Helm. E o Helm fala para as crianças que está protegendo elas, né? Entre aspas, porque como a gente bem sabe, não é verdade. E no mundo invertido, a 8 fez uma ilusão dela para não descobrir o Hopper e a Eleven, e ela também. E o Lucas fica um pouco ferido. E a Nancy, Jonathan, Steve e Dustin estão no laboratório de Hawkins, do mundo invertido, para encontrar a Holly. E em falando na Holly, ela vai até a Max para falar para elas saírem de Camazotes. E o Derek escuta tudo. Quem é você, garoto? Derek. E a Holly pensa em um plano para sair de Camazotes, meio que usando o Derek como isca. E em Hawkins, do mundo real, o pessoal tá bolando um plano para salvar o Dustin e os outros. E em falando neles, né, do Dustin e dos outros, o Jonathan achou um lugar que pode levar a Holly. E já com o Hopper e as meninas, a 8 fala para Eleven que os soldados mataram os amigos dela. E a Wob continua falando sobre o seu segredo para o Will. E, em Camazotes, a Holly e Max encontram uma porta que as leva em uma das memórias da Holly. E no laboratório do mundo invertido, o Steve e o Dustin acabam brigando. E depois da briga, o Dustin acha vários papéis. E a Nancy e o Jonathan acham um cara morto numa espécie de sala de magia das trevas. E a 8 fala para 11 que ela viu mulheres grávidas e a doutora Kim estava injetando o sangue dela da 8 para essas mulheres grávidas, para os filhos dela nascerem com poderes. E serem tipo nível Helm, né, Vecna, tal. O senhor fulano. E voltando em Camazotes, o Derek é pego pelo Helm. E a Holly e Max acham uma outra memória. Que no caso não é bem uma memória da Holly. É do Vecna, mas da onde que ele viu ela pela uma das vezes. E voltando para Hawkins do mundo real, o pessoal faz tipo um Frankenstein de um Demogorgon. Pro Will conseguir ficar perto da mente colmeia. E o Will consegue. E entra na mente do Derek. E depois vai para a mente do Vecna para controlar ele e salvar a Max, que quase ia morrendo sufocada, e fala para ela correr. Max, se você estiver me ouvindo, você precisa correr! E o Vecna fala para o Will sair da mente dele, e ele joga o Will no chão. E já no laboratório do mundo invertido, o Dustin fala que não é para Nancy atirar, senão todo mundo vai morrer. Não faz nada! Não mexe nisso! E ela, sem poder ouvir por conta da falha de conexão do walkie-talkie, ela tira. E aí começa o 6º episódio, com Dustin chamando pelo nome da Nancy e do Jonathan. E a magia das trevas cobre todo o céu do mundo invertido. E corta a cena para a Erica pedindo para o professor Clark construir um rastreador de telemetria, que ela fala que é para salvar o Dustin. E uma coisa que eu achei interessante é que na mesma hora que ela fala isso para o professor Clark, que o Dustin está correndo sério perigo, do tipo vida ou morte, já corta a cena para o Dustin no laboratório de Hawkins, do mundo invertido. E o Dustin fala para o Steve que não foi o Vecna ou a magia das trevas que fez isso, mas sim a ciência. E quando eu digo isso, eu me refiro a uma espécie de bola vermelha gigante, tipo um buraco negro, que o Dustin chama de um buraco de minhoca. E aí depois da introdução da série, corta a cena para a Max e Holly, correndo até a caverna onde o Helm não entra. E lá elas estão seguras. Mas o Helm fala para Max que as coisas mudaram, que tem outra forma de matar a Max. Nós temos que encontrar uma saída aqui antes que isso aconteça. Que caso vocês não estejam entendendo qual é essa forma, é que a mente da Max está junto com a mente da Holly, do Helm e das outras crianças. Mas o corpo dela está no hospital, e essa é a outra forma que ele está falando. E quando o Will caiu no chão, ele ficou em transe. E o Vecna vai utilizar o Will para procurar onde está o corpo da Max. E pessoal, nessa cena que o Vecna fala pro Will
que ele precisa dele uma última vez, fez o trailer nos enganar. Porque no trailer ele fala essa mesma frase, essa mesma fala, só que antes do Will usar os poderes, né? Que no trailer que a gente vê, né, que o Vecna, que ele fala pro Will, né, que ele vai precisar dele uma última vez, mas antes dele usar os poderes. E aí, no episódio real, que ele fala essa mesma frase, a fala, foi já quando foi para procurar a Max, né, que ele vai precisar dele uma última vez, né? William, você vai me ajudar pela última vez. E Holly e Max vão procurar uma saída de Camazotz. E o Hopper e a Eleven encontram o Mike e a Joyce. E o Mike conhece a Callie, a irmã da Eleven. E a Joyce pede para a 11 procurar o Will. No caso, né, como que ele está em transe, né, o Will, e a 11 tem os poderes igual do professor Charles Xavier, né? Aí vocês entendem, né, como é que ela vai procurar o Will. Eu entendi a referência. E mais uma vez, voltando para o laboratório de Honks do mundo invertido, o Steve e o Dustin vão procurar a Nancy e o Jonathan. Enquanto isso, a Nancy e o Jonathan estão presos em um líquido parecido com grude, né? Tipo uma espécie de uma gosma branca, uma água branca, um grude tipo uma cola, entendeu? Bem branca com um líquido tipo como se fosse de água, se caindo, né? Em todo o canto lá da sala onde eles estão. E já na rádio, a Eleven tenta procurar o Will, mas não consegue. E o Hopper tem um tanque lá na casa lá dele, para fazer com que ela vá até a mente dele para poder achar ela. Né? Quer dizer, ele, né, o Will. E o Lucas e a Wob vão atrás da Max. E voltando na rádio, a Eleven conta pro Mike o que a 8 disse para ela, né, antes de ir pro tanque. E no laboratório, o Jonathan e a Nancy terminam o namoro. E muita gente não entendeu. Mas nessa cena, o Jonathan não pede a Nancy em casamento. Ele termina o namoro com ela, né? Falando aquela frase de você aceita minha não proposta, né? De todo que eles ainda se amam. Que eles mesmos falam que eles ainda se amam. Só que, tipo, né? Eles querem descobrir que eles querem ser, né? Depois de tudo aquilo. Que ela fala que o Steve, ele tem um sonho de ter 6 pimpolhos, né? 6 Steve, 6 filhinhos. E ela falou que isso é bom porque ele sabe o que ele quer, mas ela não. Então que eles querem dar um tempo para poder os dois saberem que os dois querem. Para aí sim, quem sabe mais futuramente, eles voltem o relacionamento. Você aceita minha não proposta? Eu aceito a sua não proposta. E em Honks do mundo real, o Vecna manda os Demon Dogs para matar a Max. Só que eles são mortos pela mãe do Mike. E aí começa o 7º episódio, com a Max finalmente acordando do suposto coma. Oi, Lucas. Isso, Max. E a Holly consegue voltar para o seu corpo físico, né? O seu corpo real. E o Steve salva a Nancy e o Jonathan. E aí corta a cena para Holly, caindo no céu do mundo invertido. E todo mundo reencontra a Max. E depois de um tempinho, o Dustin ele conta tudo sobre o buraco de minhoca para o resto do grupo. E desde então, Harry e seu exército de monstros têm usado ela para atravessar de volta para Hawkins. Que eles vão bolar um plano para poder salvar as crianças, matar o Vecna de uma vez por todas e pegar tipo uma bomba para explodir todo mundo invertido e o mundo X. A ponte desaba. E com ela, o abismo, os demos, o devorador de mentes, tudinho. E mais tarde o Will ele conta para os seus amigos sobre o seu maior segredo e fala que está pronto para acabar com o Vecna. E logo em seguida, o grupo vão iniciar um plano. E em Camazotz, o Harry faz tipo um ritual, com todas as crianças dando as mãos. Tipo como ele tá aqui, que ele bota várias velas, né, lá na mesa e elas dão as mãos assim. E aí o episódio termina. Bom, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Deixem um like para mais vídeos como este. E comentem sobre suas teorias, o que possa que aconteça, né, no último episódio. Literalmente o último de toda a série. E é isso, valeu, fui. Brian Luke indo embora. Até logo!